Pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de trabalho de conclusão de curso 1. Então, como está se aproximando a data da entrega da introdução dos projetos de vocês, então hoje nós vamos trabalhar as características do texto acadêmico. Eu elaborei o material didático que está postado na sala do Google Classroom e também aqui no grupo do WhatsApp. Eu elaborei esse material com base em alguns trabalhos que eu tenho recebido de alguns alunos. Praticamente, eu acho que metade da turma já me entregou os seus temas e os seus objetos de pesquisa e eu pude dar orientação a praticamente todos, né? E alguns alunos também já me entregaram as suas introduções, né? Então, assim, eu já corrigi alguns textos, algumas introduções completas, outros também me entregaram alguns rascunhos, né? Mesmo uma introdução incompleta. Então, assim, eu já pude corrigir alguns trabalhos que alguns alunos me enviaram. Então, eu elaborei esse material com base em algumas características do texto do texto acadêmico que não estão presentes em alguns trabalhos, tá? Deixar bem claro, tá certo? Essas lacunas que eu percebi nesses textos que eu corrigi não são uma particularidade específica da turma do oitavo período desse semestre, mas são características que eu percebo em TCCs de semestres anteriores, tá certo? Então vamos lá. A primeira característica que eu posso mencionar, tá? Que eu percebi em alguns textos é a questão da ausência da menção ao autor. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá certo? Em aulas anteriores, eu mencionei para vocês o seguinte: quando eu escrevo alguma informação, algum conceito dentro de um texto acadêmico, obrigatoriamente eu preciso mencionar qual foi a fonte da minha pesquisa. É uma característica de qualquer texto acadêmico. Se eu for escrever um artigo científico, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um resumo expandido para publicar em um evento. Então, todos os textos acadêmicos têm essa característica. Eu não posso falar por mim mesmo. Mesmo que seja um conceito que eu venha debatendo desde o início do curso, seja aquele conceito que eu saiba decorado, que eu sei argumentar, que eu sei debater, ainda assim, obrigatoriamente, eu tenho que mencionar esse conceito, essa informação, com base em algum autor que já escreveu sobre o tema. É uma das características do texto acadêmico. Dentro das universidades, ninguém tem autonomia para escrever por si só. Mesmo que você seja mestre em uma determinada área do direito, você pode ser doutor, você pode ser pós-doutor. Ainda assim, se você vai escrever um texto acadêmico, obrigatoriamente você precisa mencionar a fonte da qual você tirou a informação. É algo obrigatório. Ou seja, Silvio não está dizendo isso, não é porque Silvio é chato, porque Silvio é implicante. Qualquer instituição, seja pública, seja privada, que você for produzir um texto acadêmico, você vai se deparar com essa exigência. Com essa exigência. Por que eu estou dizendo isso, tá certo? É uma coisa bastante comum, eu já recebi projetos em semestres anteriores e já recebi algumas introduções nesse semestre de você colocar várias informações a respeito de um determinado tema e você não menciona de onde foi que você retirou aquelas informações. Porque mesmo que você esteja concluindo um curso de direito, para você construir todas aquelas informações, você se baseou em algum texto. Você leu aquelas informações em algum texto. Então, mesmo que você tenha feito com as suas palavras, você esteja dizendo a mesma ideia do autor, tá? Com as suas palavras, ainda assim, você precisa mencionar qual foi a fonte da sua pesquisa. Tá certo? Ou seja, eu não posso, vamos supor que eu vou fazer um TCC sobre estupro coletivo. Então eu coloco na minha introdução, eu trago uns 3 ou 4 parágrafos cheios de informações riquíssimas. Eu construí todos esses 4 parágrafos com as minhas palavras. Eu modifiquei tudo, eu não estou repetindo nada na íntegra. Tá certo? Eu escrevi com as minhas palavras. Mas eu não mencionei qual foi a fonte da minha pesquisa. Então,
eu preciso mencionar. Então, eu tenho que dizer o sobrenome do autor que eu li, Silva, Santos, Albuquerque, tá? E dizer qual foi o ano da publicação. Então, assim, é uma característica do texto acadêmico, tá certo? E a gente precisa muito atentar, tá certo? Para essa característica. Ou seja, a gente sempre precisa mencionar qual foi a fonte da minha pesquisa. Ou seja, eu estou escrevendo aquele parágrafo ou aqueles parágrafos baseados em quem, tá? O segundo tópico, tá certo? Que eu coloquei no material de vocês foi o seguinte: texto construído com base em opinião pessoal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Esses dois tópicos estão diretamente relacionados. Por quê? Quando eu coloco o meu texto somente baseado na minha opinião pessoal, tá certo? Eu estou rompendo com uma característica do texto acadêmico, porque eu não estou fazendo citações. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Lembra que eu falei que dentro de uma instituição de ensino superior, ninguém tem autonomia para escrever por si só? Pronto, é isso. Eu posso ser doutor em uma determinada área, ter doutorado em uma determinada área, ter pós-doutorado em uma determinada área. Ainda assim, se eu for fazer um trabalho, tá? Obrigatoriamente eu preciso citar texto de autores que já escreveram sobre esse tema, tá? É algo obrigatório, tá certo? Ou seja, não é apenas Silvio que está exigindo isso de vocês, não. Qualquer instituição superior que vocês forem, seja pública ou seja privada, isso vai ser exigido de vocês, tá? Então, assim, você vai escrever a sua introdução, você vai escrever a sua fundamentação teórica do seu TCC. Então, obrigatoriamente, você precisa fundamentar o seu texto com base em outros autores. Eu não posso chegar a escrever 3 parágrafos na minha introdução, falar sobre o meu tema de pesquisa com base apenas na minha opinião pessoal, mesmo que a minha opinião pessoal esteja correta. Tá? Porque a minha opinião pessoal sobre um determinado tema, ela é formada com base em autores, tá certo? Em leituras que eu fiz ao longo das disciplinas do curso de Direito. Ainda assim, eu não posso escrever, tá certo? O meu texto, o meu TCC, somente com base na minha opinião pessoal. Mas eu tenho que fundamentar o meu texto com base em outros autores que já escreveram a respeito desse mesmo tema. É uma exigência do texto acadêmico. Ou seja, para você escrever um texto acadêmico, tá? Um artigo científico, uma monografia, uma dissertação de mestrado, obrigatoriamente você sempre vai ter que se reportar a autores que já escreveram, tá? É o segundo tópico, tá certo? Desse material que nós estamos trabalhando hoje. O terceiro tópico também é bastante importante, tá certo? A escolha das fontes, tá? Então, é um aspecto, tá, que eu já me deparei com alguns trabalhos nesse semestre e todos os semestres em que eu ministrei a disciplina de TCC, aqui no curso de Direito e no curso de Pedagogia em outra instituição, eu me deparei com essa questão. O que é que eu estou querendo dizer? Nem todos os textos são válidos ou adequados para serem citados. A que eu estou me referindo, tá certo? Eu estou me referindo a textos que foram publicados em sites, textos que foram publicados em blogs, textos que foram publicados na Wikipédia. Esses textos não são válidos para serem citados como fonte de um texto acadêmico, tá? Vou dar um exemplo. Tem um site que os alunos do curso de Direito daqui da FACIG gostam muito de utilizar. O site politize-se.com. Esse site traz vários artigos de opinião, tá? Então, assim, são artigos de opinião que trazem boas informações. Só que esse site, ele não traz textos acadêmicos. O que é que eu estou querendo dizer como um texto acadêmico? Artigos científicos publicados em revistas, livros, capítulos de livro, dissertações de mestrado, tese de doutorados e trabalhos que foram publicados em congressos. Tá? Então, esses são os textos que vocês podem citar nas monografias de vocês. Tá? Agora, texto de sites, textos da Wikipédia, textos de blog, esses textos não são válidos como citações. Por quê?
Eles podem até trazer boas informações, informações riquíssimas sobre o tema sobre o qual você está falando no seu TCC. Mas ainda assim, eles não são textos acadêmicos. Então, por conta disso, não são adequados a serem citados, tá? Então, futuramente, tá certo? Se vocês forem para uma banca de defesa, esses sites vão ser questionados pelos membros participantes da banca. Então, para evitar problemas futuros, tá certo? Então, procurem textos acadêmicos, tá? Artigos científicos, não são artigos científicos publicados em qualquer local, mas artigos científicos publicados em revistas acadêmicas. O que é que eu estou querendo dizer com revistas acadêmicas? Revistas que são oriundas de instituições superiores de ensino e revistas que possuem o código do ISSN, tá certo? Tá? Artigos científicos publicados em revistas, tá? Livros, capítulos de livros, tá? Dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalhos publicados em congressos, monografias que foram publicadas por instituições de ensino superior após a conclusão do curso dos alunos. Então, todos esses trabalhos são válidos para citações. Agora, textos publicados em blogs, em sites, textos publicados em sites de consultoria, textos publicados em sites de escritórios de advocacia, tá certo? Textos publicados pela Wikipédia. Esses textos não são válidos a serem citados em um trabalho acadêmico, tá? Então, tentem procurar os textos adequados, tá certo? O próximo ponto do material didático é a utilização da formatação incorreta. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Quando a gente vai produzir um texto acadêmico, a gente não pode fazer esse texto de qualquer forma. A gente não pode utilizar qualquer fonte, a gente não pode utilizar qualquer margem, tá? A gente não pode utilizar esse texto de qualquer forma. Então, quando a gente vai produzir um texto acadêmico, a gente tem que seguir às riscas as normas da BNT, tá? Então, quando vocês forem formatar os textos de vocês, vocês vão ter que formatar com base nas normas da BNT. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Eu não posso usar qualquer fonte, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Esse semestre ainda não aconteceu, mas em semestres anteriores eu recebi TCCs de alunos que colocavam qualquer fonte, Garamonde, colocavam, eu vou colocar essa fonte é bonitinha, eu vou colocar. Não, não pode ser assim, tá certo? Então, o trabalho de vocês, ele tem que, com base nas normas da BNT, ele tem que ser construído ou fontes Arial ou Times. Pode ser qualquer tamanho? Não, não pode ser qualquer tamanho. Tem que ser o tamanho padronizado com as normas da BNT. Então, vocês vão ter que escrever um texto com fonte Arial ou Times, fonte 12, tá certo? O texto todo justificado, tá certo? Texto todo justificado. As únicas partes que não são justificadas são o título, que é centralizado, e as referências, que são alinhadas à esquerda. Mas o restante do texto ele vai ser todo justificado e com espaçamento de 1,5, tá certo? Quando vocês colocarem citações, tá? Com mais de 3 linhas, citações que você repetir o texto na íntegra, são as chamadas citações diretas, tá? Então, quando vocês colocarem citações com mais de 3 linhas, então essa citação não vem dentro do corpo do texto. Essa citação ela vem separada do texto e ela vem com um reco de 4 centímetros, tá? À esquerda, tá certo, gente? Então, essa citação com mais de 3 linhas, ela vem recuada, tá certo? À esquerda, com reco de 4 centímetros à esquerda, e ela vai ser colocada na fonte 10 e sem espaçamento, ou seja, espaçamento simples, tá? Mas o restante do texto, tá certo? Ele vai ser sempre o quê? Fonte Arial ou Times 12, texto justificado, tá? E com espaçamento de 1,5, tá certo? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá certo? Se há uma fonte padrão, tá certo? E normas, tá certo? Que regulam a formatação. Então, a gente tem que construir o nosso texto com base nessas normas, tá certo? Então, assim, atentem para essa questão, tá?
eu vou vou parar o vídeo agora e vou começar outro, tá? Continuando os tópicos do material.